Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa é mais uma aula do nosso curso de História Contemporânea 1, tendo como tema a Revolução Francesa. Nós estamos seguindo aqui, sempre como autor básico da nossa disciplina, o Eric Hobson, né, que trata da Revolução Francesa no livro Era das Revoluções, e o Hobson inicia analisando o impacto global que a Revolução Francesa teve e seu legado persistente e duradouro, né? Ele destaca que a Revolução Francesa forneceu as ideias, vocabulário e os temas da política liberal e radical-democrática para a maior parte do mundo, né? E trouxe legados desde o plano simbólico, como a adoção das bandeiras tricolores, né? Essas bandeiras que, seguindo o exemplo, né, da Revolução Francesa, que associou as cores da bandeira à liberdade, igualdade e fraternidade, substituindo, né, as noções tradicionais de bandeiras com brasões ligados a monarquias ou a representações simbólicas, né, do poder, e o leque de bandeiras que adotam, né, especialmente as bandeiras tricolores verticais, né, nós vamos ver uma ilustração a seguir, hoje são dezenas de países por todo o mundo que seguem esse exemplo, né? Mas a Revolução trouxe também legados em relação, por exemplo, aos códigos legais, a começar pelo próprio exemplo da Constituição de 1791, e depois do Código Napoleônico, que nós também vamos mencionar mais para frente, como desdobramento, né, das transformações trazidas pela Revolução Francesa. Trouxe também desdobramentos do ponto de vista da organização técnica e científica, né, como, por exemplo, a adoção do sistema métrico, né, que tiveram um efeito persistente e global. Entre 1789 e 1917, né, que é o ano da Revolução Russa, ela serviu também de ponto de referência para a luta entre as forças progressistas e as forças conservadoras reacionárias, né? As forças progressistas defendendo o legado da Revolução Francesa, nos seus princípios gerais, embora com matizes e interpretações diferentes, e as forças eh, do conservadorismo e da reação criticando, né, esse legado e esse exemplo da Revolução Francesa. Aqui temos, portanto, a ilustração, né, de uma enorme quantidade de bandeiras, nem todas são exatamente tricolores, mas todas elas têm uma estrutura derivada, né, daquela adotada originalmente na França em 1789 e expressam também, num certo sentido, um outro elemento que o Robson vai comentar mais adiante, que é a difusão do próprio nacionalismo contemporâneo, do conceito de Estado Nacional baseado na soberania popular, que também é um dos grandes legados da Revolução Francesa. Uh, os antecedentes da Revolução, né, eles não se restringiam ao que vinha acontecendo na França ao longo do século XVIII. Né? O Robson chama a atenção de que a crise do antigo regime era muito mais abrangente do que a crise do Estado da monarquia francesa, particularmente, que fica mais evidente ali no período final do século XVIII. Né? E os movimentos políticos de contestação à ordem do antigo regime, eles tinham começado a pipocar, a estourar em áreas consideradas periféricas de alguns grandes impérios, como o Império Britânico, o Império Habsburgo, né? Sendo que o exemplo mais bem sucedido foi o próprio movimento de independência dos Estados Unidos, né, conquistado em 1766, 1776, que inclusive contou com o apoio da monarquia francesa e um apoio muito mais não pelos princípios políticos, né, defendidos pelos revolucionários norte-americanos, mas pelo interesse da França em infligir uma derrota à Inglaterra, com quem ela travava uma disputa por hegemonia global, e essa foi de fato a única vitória que a França teve contra a Inglaterra de todas as guerras e lutas em que eles se envolveram ao longo do século XVIII. Mas esses movimentos que o Robson classifica como coloniais foram também o embrião do processo de luta pela independência da Irlanda, que levaria ainda mais de um século para dar resultado, o movimento pela emancipação da Bélgica, né, os movimentos, em geral, que sacudiram os Países Baixos, né, durante o século XVIII, e que não acabaram levando à formação de uma república, como uma parte, houve uma tentativa inicial, né, mais de uma tentativa, na verdade, mas geraram um novo Estado nacional soberano, que foi como uma monarquia, né, a Bélgica,
no século XIX. Movimento republicano também que ocorreu na Suíça, mas centrado em Genebra, né? Todos esses são exemplos de movimentos de áreas que o Hobsbawm classifica como áreas periféricas desses grandes impérios, né? Que já vinham ocorrendo antes da própria eclosão da Revolução Francesa de 1789 e que ele agrega aqui como parte do que ele chama de era da Revolução Democrática, né? Que vai ter, portanto, como seu principal exemplo a Revolução de 1789. Mas a Revolução Francesa tem uma unicidade, né? Ela ocorre no maior e mais populoso Estado europeu, ela ganha a característica de uma revolução social de massas ao longo do processo, que nós vamos comentar posteriormente, e ela tem um caráter ecumênico, no sentido de que ela não é apenas um processo que se limite ou que se confine ao ambiente francês, ela se identifica desde o início como o início de um processo de libertação dos povos em relação às tradições, em relação ao antigo regime, em relação às superstições, né? A ideia de que ela constituía um movimento político baseado nos princípios da razão difundidos pelo iluminismo e que tinha, portanto, a missão de servir de referência para transformações que abarcassem a humanidade como um todo, né? O que, num certo sentido, acaba se realizando, em alguma medida, do ponto de vista do que nós já comentamos, de que ela se torna uma referência para transformações profundas no caráter de Estado, no caráter de participação política, na própria formação das correntes político-ideológicas que caracterizam o mundo moderno. Outras especificidades do ambiente francês que devem ser levadas em conta, né? A França era a mais poderosa das velhas e aristocráticas monarquias absolutas europeias, né? Nela, o conflito entre a estrutura oficial e os novos interesses, né, estabelecidos era muito mais agudo, né? Quer dizer, essas transformações socioeconômicas que vinham ocorrendo, se intensificando desde as grandes navegações, e aumentando o poder econômico de mercadores, gerando o crescimento das manufaturas, no caso da França, inclusive muitas manufaturas ligadas a setores de luxo, né? Ia gerando novos interesses e novos poderes socioeconômicos que não encontravam uma boa expressão política no ambiente do antigo regime, e isso gerava tensões, né, em busca de espaços maiores de participação na tomada de decisões, na definição, na criação das leis. Como o Estado francês era mais forte e mais poderoso, essas contradições se davam de um modo mais agudo do que, por exemplo, na Inglaterra, onde o sistema de monarquia parlamentar já estava estabelecido desde o século XVII e havia, portanto, válvulas, né, ou espaços para manifestação dos interesses das novas classes vinculadas, né, a uma dinâmica capitalista, né, que vinha se estabelecendo em certos segmentos da economia, né? A primeira tentativa no âmbito da França, assim como aconteceu em outras monarquias europeias, de promover uma reforma de cima para baixo, por meio do chamado despotismo esclarecido, ou seja, da incorporação de algumas ideias políticas e econômicas fomentadas pelos iluministas, né? Mas para reformas conduzidas a partir da própria monarquia, por meio de conselheiros ou ministros, né? Aos quais se dava poder para tentar fazer uma série de transformações modernizadoras da estrutura do Estado, ela na França fracassou muito nitidamente, né? E não deixou muita possibilidade de saída, a não ser tentar recorrer ao povo, à nação, como nova fonte de soberania, né? E de legitimação das medidas necessárias para a transformação da ordem política. Aqui, exemplos, né, ilustrações do poder da monarquia francesa, aqui um retrato de Luís XIV, o Rei Sol, no auge do seu poder e glória, né? Tem uma série de retratos, né, desse que foi o monarca que reinou pelo mais longo período do século XVIII, né, no auge do poder francês, e esse é o mais conhecido dos retratos de corpo inteiro, né? E à direita aqui o luxo do Palácio de Versalhes, né? Uma galeria aqui
extremamente luxuosa do Palácio de Versalhes, também expressando o poder material e simbólico, né, e o estilo de vida também luxuoso da monarquia e da aristocracia francesa. Essas novas forças socioeconômicas sobre as quais nós já comentamos, né, o Robson chama a atenção de que elas, na França particularmente, tinham inclusive dado origem à primeira escola de pensamento econômico moderna, mesmo antes da Inglaterra. A Inglaterra já tinha pensadores se destacando no campo do que viria a ser chamada ciência econômica, como Adam Smith, que publica A Riqueza das Nações em 1776, que é justamente o ano da independência dos Estados Unidos. Mas, no caso da França, ela é que se forma mais propriamente uma escola de pensamento econômico, que são os fisiocratas, né, que defendem que toda a riqueza emana da terra, em última instância, e que, portanto, a terra tem que ser explorada de uma forma mais eficiente, né? O comércio e a formação de empresas devem ganhar maior liberdade, devem ser facilitados, né? E deixar de depender de autorizações, de concessões reais, né? Mas possibilitar a formação de sociedades, registro de empresas privadas para dinamizar mais a economia. Defendem que o Estado tem que passar por uma reforma tornando a administração pública mais eficiente, organizada, estabelecer uma taxação racional, e isso já leva ao próximo ponto, que é a ideia de um território nacional homogêneo, sem as barreiras medievais, que é as tributações locais, os pedágios, os controles no interior do próprio território, para beneficiar senhores locais ou títulos de nobreza correspondentes a certas áreas, a certas regiões, né, que criavam uma série de dificuldades, de barreiras a uma expansão da circulação de bens. Né? Então, a ideia de que o Estado, estabelecendo sistemas tributários, sistemas de regras, regendo a economia em âmbito centralizado e homogêneo para todo o território, ajudaria a expansão da atividade econômica. Né? Junto com o fim das desigualdades hereditárias, né? Por exemplo, tirando esse poder de tributação dos senhores locais, né? Que era um privilégio tradicional, derivado da sua condição de nobreza, né? E isso, ao eliminar isso, se removeriam restrições ao desenvolvimento econômico. Né? Essa é uma breve síntese aqui do pensamento fisiocrata. Né? A estrutura social francesa, né, era composta de algo como uns 400 mil nobres, né, numa população total de cerca de 23, 24 milhões. Né. Nós vamos ver depois uma pirâmide, né, que estima a nobreza em 350 mil, mas é algo dessa ordem de grandeza, ou seja, é uma nobreza extensa. Evidentemente, aqui está se falando desde os pequenos títulos de nobreza locais até aqueles de maior envergadura que constituem a aristocracia propriamente dita, né? Ela é proporcionalmente uma minoria, né? Mas é numericamente bastante expressiva também. Né? E todos esses nobres detendo pelo menos alguns privilégios, ou seja, o direito de terem os seus interesses e as suas ações submetidas a leis específicas, leis privadas, e não à legislação a qual os cidadãos, os súditos comuns, estavam submetidos. Né? Na prática, a grande maioria deles tinha pouco poder político, exceto aqueles aristocratas de maior peso concentrados na corte, né? E isso tornava a maior parte dessa aristocracia extremamente dependente das rendas da terra, das rendas do direito de extrair tributos da população local, que eram herdados, né? Definidos por tradições centenárias, né? E essa sua dependência de expandir essas rendas era muito grande, inclusive por conta dos elevados gastos, né, gerados pelo seu estilo de vida. Né? Portanto, eles buscavam abocanhar ao máximo possível os cargos públicos, e isso havia um ressentimento muito grande da nova classe média emergente, que não poderia almejar tão facilmente para si ou para os seus filhos, né, a conquista de cargos públicos importantes, porque eles eram praticamente monopolizados por essa nobreza que estava sempre em busca de aumentar rendimentos para manter o seu padrão luxuoso de vida. Né?
esse processo de expansão, digamos assim, dos tentáculos da nobreza sobre toda a estrutura do Estado, sobre a tributação, fazendo pressões para extrair cada vez mais riqueza das classes produtoras, é o que foi chamado de reação feudal no contexto da França do século XVIII, né, e recaía o seu peso, em última instância, muito mais sobre os camponeses, que eram, como imensa maioria da população, né, e força viva, né, de produção no principal atividade econômica, que era a atividade rural, era sobre eles que o esforço tributário e essa extração de benefícios acabava recaindo. Então, os camponeses eram cerca de 80% da população, em geral eram livres. No caso da França, a França não tinha uma estrutura de servidão, né, como se encontrava no leste da Europa, ou na Espanha, na Itália, né? Mas esses camponeses livres tinham propriedades muito pequenas, né? Outros nem tinham propriedade, usavam apenas campos comuns ou acesso a recursos naturais que eram considerados de usufruto comum, né? Para a sua sobrevivência, pequena caça, pesca, né? O cultivo, o uso de pastagens para pequenos animais, né? Mas, de todo modo, a França tinha um contingente de camponeses proprietários maior do que a maioria dos outros países europeus, só que a terra era muito escassa, esgotada, né? Os equipamentos eram muito atrasados, esse campesinato não tinha condições de renovar os seus instrumentos e a sua capacidade produtiva, e estava sendo pressionado também pela elevação de tributos, que nós já mencionamos, e pela inflação, que também normalmente é acentuada pelos próprios períodos de guerra, né? A guerra leva, em geral, acentua ciclos de escassez e inflação, né? Com isso, os camponeses ficavam presos também a um ciclo de más colheitas, quedas de preço, e eram obrigados muitas vezes a consumir as sementes que deveriam ser reservadas para plantar as safras seguintes, o que significava que os anos seguintes continuariam a ser anos de escassez prolongada, né? Então havia uma crise socioeconômica muito acentuada atingindo o campesinato, que constituía a maior parte da população francesa no século XVIII. Aqui nós temos ilustrações, né? À direita aqui uma gravura, né? Representando, né, o povo oprimido justamente sobre a terra, né? Sendo preso, né? Vendado, né? Algemado, né? E sendo montado aqui, né? Pela aristocracia, pelo clero e pela monarquia, né? E à esquerda uma pirâmide que tenta representar então essa estrutura social com o rei, né, a monarquia acima de tudo, o primeiro estado que eram o clero, né, alto e baixo clero, evidentemente a grande maioria o baixo clero, os vigários e padres locais, né, mas um clero expressivo também grande, chegando a 120 mil pessoas, né, mas a nobreza maior ainda, chegando a 350 mil pessoas, né. E o terceiro estado, constituído pela burguesia e pelo povo, né? Nós vamos falar falamos dos camponeses, vamos falar um pouco mais dos sans-culottes, que são os setores urbanos, né? Que se mobilizam muito no processo revolucionário, em torno de 24 milhões de pessoas. Quer dizer, o Robson falava em 23, aqui nós temos uma estimativa um pouco maior, mas é algo dessa ordem de grandeza, né? Os problemas financeiros da monarquia vinham se agravando devido à estrutura fiscal e administrativa obsoleta, que nós já mencionamos, ao apoio à independência dos Estados Unidos, que foi a única vitória, como eu já disse, né, obtida contra a Inglaterra no século XVIII, uma vitória a alto custo, né, que aumentou as dívidas e a crise econômica. E a monarquia, portanto, viu como saída política diante do contexto de crise crescente a convocação dos parlamentos, que tinham algo que não tinha sido feito nos últimos 160 anos, né? Quer dizer, a possibilidade de convocação de parlamentos existia em quase todas as monarquias, dependia da vontade real e, então, portanto, isso era feito apenas em circunstâncias muito específicas, em gerais circunstâncias de crise, né? O problema é que, ao convocar os parlamentos, a nobreza tenta usar essa possibilidade para ampliar ainda mais os seus privilégios, o que gera uma revolta ainda maior do chamado terceiro estado, composto, então, por camponeses, trabalhadores urbanos, né, e a emergente burguesia, classe média, né, ou seja, esses setores que
que eu defini já anteriormente aqui como ligados às novas atividades econômicas que vinham crescendo nos séculos anteriores. Essa é uma representação, né, um quadro dos Estados Gerais, que foram, portanto, convocados, né, esse parlamento convocado pela monarquia para discutir os problemas do país, as medidas a serem adotadas, né, nos quais, portanto, a imensa maioria da população tinha um terço da representação, enquanto que aqueles segmentos minoritários do primeiro e segundo estado tinham cada um deles um terço também, né? Mas aqui dá para ver que é um ambiente extremamente formal e controlado, né? Com um espaço de participação bastante limitado, mas que rapidamente vai ser transformado no ambiente a partir do qual se desencadeia um processo revolucionário com uma radicalização crescente, né? O processo revolucionário francês, à luz dos processos revolucionários que nós conhecemos posteriormente no século XIX, XX, XXI, ele chama a atenção porque inicialmente é um processo no qual não existe um partido ou partidos políticos envolvidos, não há inicialmente grandes lideranças nacionais que se destaquem, nenhum programa político claramente formulado, né? Mas no ambiente dos Estados Gerais vai ficando claro que há um certo consenso de ideias gerais entre o terceiro Estado, com adesão pontual de alguns representantes do primeiro e do segundo, né? No sentido de que do leque de ideias que, como aponta o Robson, sintetizam mais ou menos o pensamento do liberalismo clássico, né? Os princípios básicos que estão colocados, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é o ponto de partida, do ponto de vista, digamos assim, legislativo, programático, né, da Revolução Francesa, né? Primeira ideia de que os homens nascem livres e iguais perante a lei, portanto, uma ideia que aponta para a supressão dos privilégios, assim como a segunda ideia de que as distinções sociais só podem existir no terreno da utilidade comum, ou seja, distinções baseadas na acumulação de riqueza pelo sucesso nos empreendimentos, né? Ou baseadas no intelecto, ou baseadas no talento, elas são consideradas positivas para o progresso, a evolução da sociedade. Mas distinções de berço, né, distinções geradas simplesmente pela hereditariedade, são consideradas, né, negativas, né, e devem ser, portanto, suprimidas. A propriedade privada, né, é vista como algo sagrado, né? Portanto, esse é um elemento forte do pensamento liberal, né, de que a base, né, da igualdade jurídica se expressa num respeito absoluto à ideia da propriedade privada, que depois vai ser contestado, né, por algumas correntes mais à esquerda que vão surgindo ao longo do processo revolucionário. A defesa também da ideia de participação na elaboração das leis, né? Seja essa participação por meio direto, né, em audiências, né, em debates, em plebiscitos, várias outras formas que vão ser propostas, né, de participação direta, ou a participação indireta por meio da escolha de delegados parlamentares, de representantes escolhidos pelo voto popular, né? Esse programa, em geral, não era um programa republicano, não era sequer um programa democrático também, um programa que defendesse, por exemplo, inicialmente a ideia do sufrágio universal, né? Mas, basicamente, era um programa que apontava no sentido da necessidade de substituir a monarquia absoluta por uma monarquia constitucional, como, por exemplo, a Inglaterra já tinha feito no final do século XVII, né? O processo revolucionário depois é que vai ultrapassar em muito essa configuração inicial, em função de uma série de fatores que a gente vai comentar um pouco adiante. Embora, retrospectivamente, seja fácil identificar esse programa ou essas ideias mais consensuais estabelecidas no âmbito dos Estados Gerais e, posteriormente, da Assembleia Nacional, que vai elaborar a Constituição de 1791,
é fácil identificá-los retrospectivamente como o programa de uma classe, o programa da burguesia, ou seja, o conjunto de medidas que interessaria para destravar o processo de acumulação e fortalecer cada vez mais, né, o poder econômico nas mãos dos novos setores econômicos ligados às atividades capitalistas, né? Mas o discurso político, a referência geral era de que essas medidas estavam sendo adotadas em nome do povo, não em nome de uma classe, né? Então, ou seja, eles eram revestidos de um caráter universal e não de um caráter parcial ou específico do interesse classista, né? Essa exaltação ao povo ela vai ganhar um papel muito importante na formulação da doutrina constitucional, né, da doutrina política que emerge da Revolução, a partir do momento que o povo, então, passa a ser identificado como a fonte da soberania, né? A vontade popular, e isso é um princípio que praticamente todas as constituições modernas adotam posteriormente, né? De que a Constituição é um documento escrito por representantes do povo, em nome dos interesses do povo, né? E, portanto, a soberania não é mais derivada da terra ou dos vínculos da aristocracia, né, com, com o seu papel tradicional de ser senhora de domínios territoriais, né, e de ter o direito tradicional a, a pedaços do território europeu, né, no caso, né, constituindo estados nacionais ou impérios ou cidades livres, quer dizer, com toda a enorme heterogeneidade que existia na forma de organização dos estados na Europa do período, havia essa lógica dominante na maior parte deles de que a fonte do poder e da autoridade legítima exercida, né, pelas monarquias sustentadas em relações de parentesco no ambiente aristocrático e nas definições dos direitos de sucessão hereditária nos tronos, né, de que tudo isso derivava da terra conquistada no processo do fim do Império Romano, constituição da ordem feudal e, no certo sentido, legitimada posteriormente pela Igreja Católica como o único centro, né, digamos assim, universal de poder no ambiente europeu, né? Então, toda a lógica de onde vem o poder e o que legitima o poder está sendo quebrada aqui no processo revolucionário ao estabelecer essa ideia de que é o povo, não a terra, a fonte da soberania. Esse é um ideal altamente emancipatório, né? Então esse povo que constitui uma nação dentro de um território, né, é a fonte da nova soberania política, mas evidentemente ele vai gerar depois conflitos, né, entre as diferentes nacionalidades, também entre regiões e locais, né, que estão dentro de um território nacional e que reivindicam a sua própria soberania e autonomia para se emancipar, constituir, né, se tornar independentes, e vão enfrentar a resistência daquele país, daquela entidade nacional ao qual eles estão subordinados, né? Então, essa ideia, o Robson chama a atenção aqui, que ela tem um lado que é emancipatório, né? Essa ideia de que todos os povos, nós vamos ver isso depois na chamada Primavera dos Povos de 1848, né? A ideia de que todas as nacionalidades que se encontram submetidas a algum tipo de império, algum tipo de monarquia que elas considerem ilegítimas, né, podem declarar sua independência e constituir novos estados, né, mas isso vai gerar muitos conflitos também, nem sempre, muitas vezes, por exemplo, a própria heterogeneidade étnica de certos territórios, que não deixa nada óbvio qual é o povo, qual é a nação legítima para governar ou para né, se expressar na constituição de um novo país, né? Isso tudo vai levar a uma série de conflitos até hoje em várias partes do mundo, né? Então, esse ideal emancipatório ele tem limites e contradições também, né? Bem, voltando especificamente ao processo revolucionário francês, o terceiro estado, que representa 95% da população, ele luta inicialmente para ter uma representação igual reconhecida, né? E acaba tendo sucesso por conta de uma minoria militante, instruída, muito ativa, que vai assumindo o protagonismo do processo,
e a qual se soma a força dos trabalhadores pobres urbanos que descobrem um grande poder de mobilização e de articulação política. Nós vamos ver isso em mais detalhe mais para frente, não é? E isso tudo digamos assim, alimentado pela deterioração das condições sociais, como nós já nos referimos, más safras, inflação e recessão. Aqui uma imagem clássica, né, do Jean-Louis David sobre a liberdade. Na verdade, acho que esse aqui é Delacroix, não David. A liberdade guiando o povo, né? A liberdade aqui expressa nessa figura, né, da Madeleine, com o seu barrete frígio, né, essa touca vermelha que identifica os setores mais radicais da Revolução, os republicanos, jacobinos, né, e outras imagens, né, de revolucionários aqui estilizados em primeiro plano, inclusive esse adolescente aqui, esse jovem jornaleiro, né, à direita, com as pistolas, né, um jovem um pouco mais adulto, né, com a espingarda, né, outro com um camponês mais estilizado com a sua espada, né, e uma massa indistinguível em segundo plano, né, que expressa o povo, né, e, portanto, essa ideia de que as ideias e os princípios políticos encarnados, né, na bandeira tricolor republicana francesa, né, estão guiando, né, um processo de despertar, de erupção do povo como um todo para refundar o país. Uma coisa que o Robson chama a atenção é que, num certo sentido, o que tornou a revolução efetiva e fez a revolução se radicalizar e avançar foi a contra-revolução, né? A força inicial da reação, né, que gerou, por outro lado, um processo de resposta radicalizado, né? Inicialmente, a revolução começa como um fenômeno urbano, muito mais parisiense, inclusive, do que atingindo os outros centros urbanos da França com a mesma intensidade nos primeiros momentos. E tem um episódio, que é a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que leva a revolução para as cidades provincianas e para os campos, né, no sentido de que ela representa, embora tenha um caráter muito mais simbólico, porque, pelo que se diz, a Bastilha tinha cerca de 7 prisioneiros apenas na época, mas ela era uma fortaleza no coração de Paris, no qual, ao longo de séculos, né, prisioneiros tinham sido mantidos, né, trancados nas masmorras até a morte, né? Então era uma expressão material muito forte do poder absoluto da monarquia, e o fato de que a população revoltada tenha conseguido invadir e tomar, né, essa fortaleza soou, né, em todo o território francês como um sinal de que a monarquia realmente estava, o poder absoluto tinha entrado em colapso, né? E isso disseminou o que foi chamado do Grande Medo, né? Porque essa inspiração, bem, se em Paris é possível tomar a Bastilha, por que que os camponeses não podem se vingar das explorações, humilhações, né, que eles sofriam nas mãos dos senhores locais? Então, essas revoltas se espalham por todo o país, né, com maior ou menor violência, maior ou menor intensidade, e as classes dominantes ficam em pânico, com o que perdem realmente o controle da situação, tem a sensação de que o chão está se abrindo sob os seus pés, né? Um grande fenômeno político que se forma nesse contexto é o jacobinismo, né, a ala jacobina da Revolução Francesa, que o Robson identifica como a forma da política revolucionária burguesa seguindo uma citação de Lenin, né? Quer dizer, Lenin, na revolução, no processo da Revolução Russa, né, em 1917, ele, ou até nos seus escritos anteriores, entre a Revolução de 1905 e a de 1917, ele retoma a análise sobre o processo, né, estuda o modelo do processo revolucionário francês e identifica que os jacobinos, apesar de individualmente não serem burgueses, né, serem muito mais profissionais liberais, jornalistas, advogados, né, eles, ou então artesãos, né, pequenos comerciantes,
ele se dispõe a levar o programa de transformações que interessava ao estabelecimento de uma ordem plenamente capitalista às últimas instâncias, né, sem temer o risco de mobilizar a população e sem se disporem a fazer acordos com os representantes do antigo regime, né? Então, essa vanguarda obstinada e idealista e, ao mesmo tempo, até um pouco fanática em alguns momentos, né, totalmente obcecada com os seus princípios e ideais, né, é o tipo de modelo até que o Lenin vai resgatar pela ideia da vanguarda revolucionária bolchevique em 1917, né, pensando que, assim como os jacobinos foram a vanguarda da classe da Revolução Burguesa na França, teriam algo semelhante, teria que se constituir como vanguarda da Revolução socialista na Rússia, né? Eles eram, pelo seu programa, não passariam de moderados reformadores de classe média, né? Mas essa disposição de mobilizar a massa e de romper com todas as estruturas políticas anteriores lhes deu uma grande radicalidade, né? Especialmente à medida que a contra-revolução oferecia uma resistência obstinada, né? Então, esse processo de mobilizar as massas na disputa política, que era uma novidade trazida pela Revolução Francesa, é que acaba possibilitando que ela ganhe os contornos de uma revolução social, ou seja, indo além do que seria estritamente uma revolução política. Diante desse processo, os moderados se dividem, né? Os conservadores, liberais mais conservadores, que temem muito os riscos desse envolvimento crescente dos setores populares no processo político e a própria violência revolucionária que está se disseminando, eles se unem aos reacionários para tentar suprimir a revolução e vão ser denunciados, portanto, como traidores, e à medida que os jacobinos chegam ao poder, como nós vamos ver depois, esses moderados passam a ser executados em grande escala, né? Já a ala esquerda da Revolução, né, liderada pelos jacobinos e por alguns outros grupos ainda mais radicais que vão surgindo no processo, eles não têm objetivos políticos inicialmente tão diferentes, mas têm essa disposição de envolver as massas sem ter medo de perder o controle. Nas revoluções posteriores, inspiradas pela Revolução Francesa, que se estendem pelo século XIX, inclusive na França, em vários outros momentos, né, os moderados tendem a recuar mais rápido porque eles já têm esse exemplo de onde a coisa pode chegar a partir do que aconteceu, né, na década de 1790 na França, né? Mas, voltando a 1789, os jacobinos eram, na visão do Hobbes, uma facção da classe média liberal pronta a continuar revolucionária até e além do limiar da revolução antiburguesa, ou seja, de correr o risco, né, de ir além do que era o consenso daquele programa liberal que nós vimos no início, né? Por quê, né? Em primeiro lugar, porque o Hobbes não chama atenção, eles não tinham um exemplo anterior a temer, como os participantes de revoluções futuras viriam a ter, né? Por outro lado, também, eles não tinham receio da radicalização, porque não havia uma alternativa coerente, não havia o proletariado do século XIX, nem as ideias socialistas ou comunistas, né? Quer dizer, o espectro do comunismo ao qual Marx vai se referir em 1848, por exemplo, ele não existia ainda em 1789, né? Então não havia tanto algo a temer em termos de uma alternativa estruturada e coerente à esquerda dos próprios jacobinos, com exceção de uma ou outra voz isolada, que vai ser resgatada depois como antecedente do movimento socialista. Aqui temos uma ilustração, então, da tomada da Bastilha, né, que já foi mencionada. A grande força motriz, né, dessa radicalização política aí do período republicano são os chamados sans-culottes, né? Ou seja, essa base social que nós já nos referimos, né, de artesãos, na classe média urbana, pequenos comerciantes, trabalhadores, né, que não usavam o tipo de roupa característico da aristocracia, que envolvia o culotte, ou seja, essa calça amarrada em torno do joelho, formando, né,
um formato mais rechonchudo, assim, né, na parte de cima é, o povo comum, né, inclusive, mesmo que fossem os burgueses mais ricos, mas que não participavam desse ambiente aristocrático, usava calças comuns, né? E essa distinção da vestimenta, né, para identificar uma distinção social, ela vai ser, inclusive, foi usada na Revolução Francesa, foi usada em outros contextos, né, posteriormente, né, na Argentina, por exemplo, no século XX, no movimento peronista, os apoiadores mais extremados do Perón normalmente eram identificados como os descamisados, né, ou seja, aqueles que não usavam também as camisas, né, mais formais, né. Então essa relação aí entre a vestimenta e a origem social e a postura política, né, ela também é um legado da Revolução Francesa que depois vai ser adaptado a outros contextos, né. Mas o sans-culotte, na visão do Hobson, então, era um movimento disforme que envolvia essa diversidade social que eu já mencionei. Eles se organizavam em clubes que formavam tropas de choque dispostas a defender as suas ideias e propostas políticas, os seus líderes, e atacar os adversários, atacar verbalmente, atacar por meio de panfletos, intimidar, né, promover quebra-quebras ou até mesmo, né, agressões. E exercer, portanto, um tipo de pressão política muito intenso, né? Seus principais líderes eram jornalistas, né? Como Marat e Hébert, que eram jornalistas e oradores muito talentosos e que, digamos assim, fomentavam essa atuação política, né? desses clubes e dos homens, basicamente, imensa maioria, né? Havia uma participação das mulheres, mas o protagonismo, especialmente nessas ações mais violentas, era, em questões sociais tradicionais, estava muito dos homens, né? Eles defendiam um ideal social vago da pequena propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, uma hostilidade aos muito ricos, né? Defendiam uma ideia de democracia extremada, que tudo teria que ser deliberado coletivamente, nada poderia ser, né? O poder teria que ser constantemente vigiado pela participação popular, mas também começavam a defender a necessidade do Estado oferecer políticas de assistência, de apoio ao social aos mais pobres, né? O Hobson identifica, num certo sentido, esse ideário do sans-culotte como uma raiz dos movimentos populistas que ele vai analisar depois ao longo do século XIX e no século XX nos seus livros seguintes, né? Que ele chama de tendência universal, que busca expressar os interesses dos pequenos homens entre os polos do burguês e do proletário. São segmentos intermediários que lutam, estão angustiados pelo risco de proletarização, por ver que cada vez mais a sociedade se polariza, né, entre os detentores do grande capital e aqueles que não têm propriedade e precisam apenas vender a sua força de trabalho assalariada, né, e que se agarram, portanto, até uma visão um pouco nostálgica do passado e a defesa do seu estilo de vida como independente, como artesãos, pequenos comerciantes, etc., tal, que acabam se associando muito a essa ideia do homem comum, do pequeno homem sendo pressionado, esmagado pelo progresso, né? E buscando em lideranças carismáticas que tem uma capacidade de expressar essas insatisfações, né, o seu espaço de participação política. O ideal do sans-culotte, por exemplo, seria o ideal de um passado dourado de aldeões e pequenos artesãos que era cada vez mais irrealizável, cada vez menos factível num contexto de modernização capitalista, né? E embora eles já tivessem uma certa presença como grupo social, como, né, um segmento da sociedade francesa, especialmente nos grandes polos urbanos, eles não tinham a liderança política que o movimento jacobino lhes ofereceu a partir do ano 2 da República, que é o ano de 1794, onde o processo político se radicalizou e eles se tornaram a grande força atuante, né, nessas ações. Aqui temos um exemplo, né, do Marat, né, sendo carregado em triunfo por um grupo de sans-culottes,
viva os jacobinos, viva Mará, né? O Mará com também seu barrete frígio como símbolo, né, da defesa da República, né? Bem, o processo revolucionário passa, né, por diversas fases, né? O Robson chama a atenção de que na Assembleia Constituinte de 1789 a 91 existe uma ênfase na racionalização e na reforma do Estado. A Constituição é ainda muito moderada, baseado na ideia, na distinção entre cidadãos ativos e cidadãos passivos, né? Cidadãos ativos sendo aqueles que têm propriedade, né? E cidadãos passivos, o conjunto daqueles que não têm propriedade, que devem ter um leque mínimo de direitos civis respeitados, mas que não têm direito à participação política ativa, né? Então, esse ambiente de reforma que está prestes a ser consagrado na Constituição, que transformaria a França numa monarquia constitucional não muito diferente da britânica, né? Ele acaba desembocando num processo muito mais radical a partir de um episódio, particularmente, que é a fuga do rei. O rei tinha sido declarado prisioneiro da Assembleia a partir, em reação a todas as tentativas de obstrução e sabotagem ao processo, né, constituinte que ele tinha endossado, né, mas não tinha sido ainda derrubado, né? Não havia uma proposta explícita, majoritária, de fim da monarquia, né? Apenas de que a monarquia deveria passar a se submeter à Constituição que estava sendo formulada. E o rei tenta fugir para se unir, né, aos seus parentes aristocratas do outro lado da fronteira, com o Império Habsburgo, para voltar liderando exércitos, né, das grandes monarquias absolutas europeias e tentar, portanto, acabar com a Revolução, mas ele é capturado na cidade de Varennes, posteriormente julgado e executado junto com a rainha. E isso acaba levando a ideia da República, né, a ganhar um grande apoio de massas, né? Todo o peso tradicional, o valor associado à figura do rei quase como uma figura intocável, né? Mesmo com uma ânsia grande de mudanças, de crítica social. Havia muita dificuldade em propor a derrubada da monarquia, né? No momento que o rei é identificado como um traidor que está se unindo a estrangeiros para tentar se colocar contra a vontade do povo, e é decapitado, né, é executado, torna-se muito mais aberto o ambiente para a defesa da instalação da República, que acontece em 1792, num contexto marcado pela guerra, né, porque também, evidentemente, a execução do rei aumenta a agressão militar do exterior, os esforços, né, das outras potências europeias para tentar derrubar o Estado Revolucionário Francês. A própria Inglaterra, né, que estava um pouco mais distante, entra na guerra nesse momento. E essas forças europeias da restauração, as forças do antigo regime, se mobilizam, né? Uma ala política mais moderada, que é a dos girondinos, né, ela vai perdendo força para os jacobinos, né? Embora o Robson chame a atenção que o programa político dos dois grupos não era tão diferente assim, mas os jacobinos, como nós já vimos, tinham essa disposição, primeiro, de incentivar a mobilização de massas e, segundo, de adotar a violência revolucionária, né, em larga escala, e nisso eles se distinguiam dos girondinos, que ficavam preocupados que esse excesso de radicalização justamente contestaria o princípio da igualdade, né? Aliás, da liberdade, né? Quer dizer, os jacobinos estão dando mais ênfase nesse momento à igualdade, à fraternidade, e a ideia da igualdade jurídica, da separação de poderes, dos equilíbrios, né, que era um dos princípios liberais muito fortes nesse processo revolucionário, fica meio de lado em função da excepcionalidade do contexto da guerra e da contra-revolução, né? Bem, esse processo de a derrota inicial dos franceses na guerra é atribuída à traição real e à sabotagem, né? E, portanto, após a derrubada da monarquia, a execução do rei, né, adota-se um novo calendário que passa a definir o tempo a partir da proclamação da República de 1792, por isso, em 94, se estaria no ano 2, né?
que é uma ruptura também com o domínio simbólico do catolicismo em relação a estabelecer o nascimento de Cristo como início da contagem do tempo, né? E esse novo calendário também adota os meses do ano, né, com referência às características do clima de cada período, né, ou da natureza em cada período, como uma forma de expressão de que o Estado estaria se orientando mais pela ciência do que pela tradição, né, pela reprodução de meses herdados, né, do período romano, adaptados posteriormente no período medieval, né. Bem, a guerra é um fator fundamental na explicação do sucesso dos jacobinos e da própria sobrevivência da República Francesa na ótica do Robson, né? Tem uma citação dele que eu acho interessante reproduzir, que é a seguinte: somente estados em campanhas militares limitadas e com forças regulares poderiam ter esperanças de manter a guerra e os problemas domésticos em compartimentos estanques, ou seja, separar a política interna e a política externa por meio da guerra é uma coisa possível quando você tem um Estado que trava guerras usando apenas as forças armadas e por períodos e objetivos delimitados. Não era isso que estava acontecendo na França revolucionária do período. O que acontecia na ótica do Robson era uma guerra total, como viria a ser também a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, posteriormente no século XX, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas são guerras por objetivos ilimitados, ou seja, o objetivo é, a princípio, a eliminação total do adversário, no qual as potências envolvidas mobilizam totalmente os seus recursos econômicos, sociais, fazem recrutamento em massa, portanto, não é uma guerra travada por militares profissionais, mas que envolve ativamente amplos setores da população. O Estado concentra poderes, estabelece racionamento, tabelamento de preços, economia de guerra, intervenção no planejamento da produção para poder usar ao máximo os recursos da sua estrutura econômica para sustentar sua atividade bélica, né? Abole a distinção entre civis e soldados, então trabalhadores que se recusem a exercer certos trabalhos, por exemplo, podem ser classificados como desertores, né? Então pode-se impor uma lógica militar à própria atividade civil nesses contextos de guerra total, né? Mas, ao mesmo tempo, ao concentrar todos esses poderes e ter que garantir condições mínimas de sobrevivência da população, o Estado demonstra o poder das políticas sociais, a ideia de justiça social, que demanda também um Estado forte, né? Então, é comum também que guerras totais deem origem, posteriormente, a grandes projetos de ampliação das responsabilidades sociais do Estado e do poder do Estado para regular a atividade econômica, né? E o Roosevelt identifica essa experiência da República Jacobina sobrevivendo a esse cerco militar de grandes potências europeias, né, inventando um novo tipo de exército, um novo tipo de ação militar, um novo tipo, inclusive, de carreira militar, como a gente vai ver à frente falando sobre Napoleão, né? Quer dizer, um novo tipo de guerra sendo travado que depois, num certo sentido, vai influenciar guerras totais em períodos posteriores. Nessa República Jacobina do ano 2, a radicalização política é cada vez maior e, mesmo dentro dos jacobinos, no interior, né, do movimento jacobino, os conflitos começam a se tornar muito intensos. O principal deles entre Robespierre e Marat, né? Marat, que é aquele jornalista que nós já mencionamos, né? O terror, né, esse chamado período do terror, porque ele é marcado por 17 mil execuções oficiais em 14 meses, né, com o uso da guilhotina, que é um instrumento que, inclusive, muitos defensores do humanismo disseram que seria uma forma mais de defensores do iluminismo, né, dizendo que era uma invenção humanista, porque possibilitava uma execução rápida e indolor, né? E o próprio inventor, né, disso acaba sendo vítima, depois denunciado como traidor da Revolução, o Guillotin, acaba sendo ele próprio executado. Então é muito comum esse ciclo no período de quem está executando o seu adversário num período venha a ser vítima de execuções no período posterior, conforme as reviravoltas do processo político, né? Isso gera um clima de insegurança, suspeição generalizada, que é o que se chama de terror, né?
Mas esse terror, como diz o Robson, acaba se revelando um método efetivo de preservar o país durante a guerra, né? Esse poder violento, né, autoritário estabelecido no período acaba resultando no seguinte, né? Em junho de 1793, 60 dos 80 departamentos estavam revoltados contra Paris, contra o governo central. Os alemães atacavam do lado, os ingleses atuavam do outro, o país estava falido, né? E essa concentração de poder, essa mobilização geral, essa transformação da forma de gestão do Estado, né, inclusive com o uso da violência de Estado em grande escala, ela leva a uma situação em que 14 meses depois os franceses retomam o controle de todo o seu território, ocupam a Bélgica e a partir daí se seguem 20 anos de triunfo militar e estabilidade monetária, né? Vamos falar um pouco sobre a questão de Napoleão depois, que é o resultado desse processo, e também sobre vai ser analisado mais detalhadamente numa aula posterior sobre o Império Napoleônico, né? A nova Constituição estabelece o sufrágio universal, o direito de insurreição e também alguns direitos básicos referentes ao trabalho e à assistência social, subsistência da população, né? Estabelece também a abolição dos privilégios feudais, o fim da escravidão nas fronteiras, né? E esse conjunto, esse arranjo institucional que emerge da República, torna a França, do ponto de vista do Robson, a cidadela dos pequenos proprietários, né? Ele expressa muito, digamos assim, esse programa e esse ideário dos sans-culottes, dos jacobinos, que tinha sido mencionado anteriormente, né? O que, num certo sentido, vai colocar limites aos próprios avanços do capitalismo industrial na França no século XIX, né? E ao contrário da Inglaterra, onde até 1830 uma série de regulações paternalistas tradicionais referentes ao trabalho, às relações ao comércio de grãos e à própria terra, né? Tudo isso vai ser derrubado na Inglaterra para impor a ideia do mercado autorregulável como princípio absoluto. Na França, digamos assim, o valor superior, né, absoluto, passa a ser o da Constituição, né, e dos direitos conquistados nesse processo, que mesmo com as mudanças políticas posteriores, que a gente vai comentar, eles não chegam a ser derrubados completamente, né, e impõem certos limites a uma lógica de capitalismo industrial moderno, né, como se estabelece na Inglaterra. A guerra, por outro lado, ela desperta, né, nas classes médias altas, na elite, uma preocupação em relação à necessidade de controle e disciplina, até porque a população está faminta, né, exausta, e o risco, né, de radicalização social, de crise política é cada vez maior também. Então, começam os setores moderados a buscar uma solução, né, que tente reverter esse processo de radicalização política que vinha acontecendo. Por outro lado, os jacobinos também começam a perder apoio das massas por conta de todo esse desgaste, né? Eles conseguem garantir a sobrevivência da República, a vitória contra os inimigos externos, a vitória na guerra, mas saem muito desgastados do processo e acabam... bom, a gente está vendo aqui uma imagem, né, do processo da Convenção Nacional, já durante o período republicano, em contraste, né, com aquela imagem anterior dos Estados Gerais, a gente vê aqui uma dinâmica muito mais acentuada e participativa né, e intensa, né, de debate, exaltação, vaias, aplausos, né, em relação aos oradores, característico desse processo de maior radicalidade no processo político, né? Aqui temos a imagem, aqui sim o Davi, né, o outro grande pintor do processo revolucionário, né, uma pintura clássica de Marat assassinado na banheira, né, pela Charlotte Corday, que era uma simpatizante dos girondinos e que se apresenta sob identidade falsa, como uma agente secreta e consegue, né, assassiná-lo, né, apunhalá-lo na banheira, ele com a pena em uma mão, né, um panfleto que ele estava redigindo na outra mão, o tinteiro sobre aquele caixote, né,
Então, a expressão, digamos assim, da palavra revolucionária é silenciada pela violência, né? O Marat ficava nessa banheira por conta de problemas de pele que ele tinha adquirido ao se refugiar nos esgotos de Paris, ainda durante o antigo regime, né? Então, ele sempre retratado nessa imagem como aquele que ficava isolado, mas cujas palavras, mesmo que por escrito, tendo que circular por mensageiros para serem levadas, né, até aos seus seguidores, elas tinham um efeito político imenso e ele só é interrompido, parado, né, por meio desse assassinato. Aqui à direita, a ilustração da guilhotina que nós já mencionamos, né, com a multidão assistindo, tornou-se um espetáculo popular recorrente nesse período, né, a execução em praça pública dos reais ou supostos traidores, inimigos da Revolução. Bem, portanto, com o desgaste sofrido pelos jacobinos, né, e a busca por uma solução que interrompesse esse ciclo de radicalização político por parte dos setores mais conservadores, né, ocorre a chamada reação termidoriana, que é o, o golpe político, né, que destitui o diretório, leva depois à execução do próprio Robespierre, e acaba levando a concentração de poder cada vez mais nas mãos do general Napoleão Bonaparte, né, que era a expressão das grandes vitórias surpreendentes, né, que o exército republicano francês tinha tido, né, depois de inicialmente ser derrotado nas primeiras grandes batalhas, né, da guerra. O problema da classe média, né, na visão do Robson, era justamente equacionar estabilidade política e avanço econômico, garantir estabilidade política para assegurar o avanço econômico e sair, portanto, da situação de crise que se arrastava já, né, desde o fim do antigo regime. E a alternância de regimes políticos adotados na França do período seria uma forma de tentar buscar uma resposta para essa equação, né, de estabilidade política e avanço econômico. E são inicialmente o diretório, né, na qual o Napoleão participa, mas sem ser ainda o único dirigente. Depois ele concentra os poderes na sua mão como cônsul, né? Então tem o período do consulado, de 1799 a 1804, onde o poder e as vitórias militares dos franceses vão se consolidando, eles vão se expandindo a sua influência em outras áreas da Europa, e aí Napoleão se auto-consagra imperador, né, instituindo uma nova ordem monárquica, né, não mais uma monarquia tradicional, baseada nas heranças, né, hereditárias, mas uma monarquia nascida, né, de um processo, de uma trajetória de sucesso num contexto revolucionário, mas que se transforma num novo conservadorismo na proposta de manter a estabilidade política através da formação de uma nova aristocracia por meio da família do próprio Napoleão e dos seus aliados, né, que ele vai cultivando, digamos assim, em várias partes da Europa, onde a França passa a ter influência ou controle, né, que nós vamos ver depois na aula específica sobre o Império Napoleônico, né. Napoleão derrubado em 1815, a monarquia Bourbon é restaurada, tenta se restabelecer como uma monarquia absoluta, sem respeitar, né, os avanços constitucionais das décadas anteriores, e acaba caindo em 1830 diante de um novo processo revolucionário que estabelece uma monarquia constitucional até 1848, seguida por uma breve república, né, a Segunda República Francesa de 3 anos, né, entre 48 e 51, e, por fim, um segundo império, né, dirigido pelo sobrinho do Napoleão, Luiz Bonaparte, que se intitula Napoleão III, né? Se eu não me engano, o segundo reinou brevemente na Espanha, então é um dos familiares também, o irmão de Napoleão, se eu não me engano, então o sobrinho acaba se assumindo como Napoleão III, como o segundo imperador francês entre 1852 e 1870. Então, a característica da França, portanto, desde o início da Revolução de 1789 até praticamente 100 anos depois, é de uma sequência de mudanças, né, de alterações frequentes no regime político, nas formas de governo.
Eis uma imagem aqui, então, né, de Napoleão, no seu cavalo branco, atravessando os Alpes, né, uma imagem ilustrativa aqui, né, dessa exaltação ao mito, né, de Napoleão, como expressão, né, o Robson faz uma série de observações interessantes sobre isso, quer dizer, primeiro ele chega ao poder porque o diretório que derruba os jacobinos não tem uma fonte de sustentação política tão forte, ele depende muito dos militares, né, do exército, e os militares estão tão fortalecidos que após passar a integrar o diretório, Napoleão rapidamente dispensa o poder civil e acaba concentrando, né, o poder nas próprias mãos, né. A ideia predominante é de que a falta de experiência política, o treinamento para a gestão do Estado seria substituída pela dignidade, pelo mérito, pela coragem demonstrados em batalha, né. A trajetória de Napoleão, a trajetória militar é de muito sucesso, né, por conta de uma grande inovação tática também que foi desenvolvida, que era a ideia, a rapidez e leveza de deslocamento, né, das tropas francesas no período, eh, não carregando suprimentos, né, buscando a sua sustentação nos campos das regiões ocupadas, né. Mas isso não funciona depois quando eles tentam avançar, né, no território russo, e a combinação do inverno, né, com a tática de terra arrasada adotada pelos generais russos, que recuam para Moscou, né, e esperam, né, os franceses tentarem atravessar as longas pradarias russas no inverno e sem mantimentos, e depois que o exército francês está profundamente debilitado, é que os russos promovem um contra-ataque, né, e levam a partir daí uma sucessão de derrotas que resulta na queda de Napoleão também e na mudança do regime político na França, né. Mas ele deixa também alguns legados persistentes, como nós vamos ver, né, na aula em que tratamos disso. O Código Civil, a mudança jurídica, né, dos sistemas jurídicos, a concordata com a Igreja, que estabelece um meio termo de resgatar certas prerrogativas da Igreja, né, sem que ela volte a ter todo o poder que tinha no antigo regime, a criação de um banco nacional, depois nós vamos ver que a própria questão da emissão do papel moeda foi feita com muita eficiência, né, pelas novas autoridades econômicas da França no período napoleônico, e depois foi copiada em várias partes do mundo, né. Então, de um lado, Napoleão é um grande realizador, né, e é uma expressão até do sucesso da França, né, afinal de sair daquela crise do antigo regime, da própria queda da monarquia, para depois se tornar e ser cercada pelas outras grandes potências europeias, mas depois conseguir ganhar a guerra e passar a exercer, né, um domínio, uma influência muito grande por um vasto pedaço da Europa, mas ele já estava muito distante daquele sonho revolucionário original de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, no certo sentido, era uma continuação da Revolução, mas, por outro lado, ele é também, digamos assim, um direcionamento do processo político para algo muito distante do que seria a origem da Revolução. Bem, encerramos com isso aqui a nossa parte sobre a França, propriamente dita, o impacto da Revolução Francesa na ótica do Robson. Vamos falar um pouco da abordagem do Edward Thompson sobre a influência da Revolução Francesa, do jacobinismo particularmente, no processo de formação da classe operária inglesa. O Thompson, ao contrário da visão tradicional, né, que associava a formação da classe operária muito à própria industrialização, como se a classe operária nascesse de dentro das fábricas, né? Quer dizer, para o Thompson, o processo de formação de classe ele é simultâneo ao processo da Revolução Industrial, e ele é um processo que tem uma dimensão econômica, evidentemente, mas tem uma dimensão político-cultural muito forte, ou seja, a construção de valores, de ideias, de referências, de práticas organizativas de movimentos sociais, que vão amadurecendo entre os vários segmentos da classe trabalhadora e depois vão ganhar uma identidade de uma classe nacional propriamente dita já em torno da década de 1832, né? E ele começa essa narrativa sobre o processo de formação da classe operária inglesa em 1790,
justamente examinando o impacto do jacobinismo na Inglaterra, né? A formação da Sociedade Londrina de Correspondência, que é a principal organização jacobina britânica, mas que tem também relação com outras organizações, outros clubes jacobinos que se formam em outras partes da Inglaterra no período, né? Para o Robson, para o Thompson, aliás, a Sociedade Londrina de Correspondência, ela é a sua origem, né, do que ele identifica como um modelo de organização operária que vai se estabelecer, vai ser vigente por mais de 100 anos, né, e que combina aqui 5 elementos, pelo menos, que ele identifica, né. O primeiro é o próprio lema adotado por essa Sociedade Londrina de Correspondência, que é o seguinte: que o número de nossos membros seja ilimitado. Isso pode parecer uma coisa trivial, banal, do ponto de vista da política contemporânea, nossa, né? Porque, evidentemente, todo movimento político que surge no mundo contemporâneo tenta fazer proselitismo, ou seja, ampliar o seu número de adeptos, de membros, da forma mais ampla possível, né? Mas isso era um princípio político inovador no século XVIII, né? A política era, tradicionalmente, uma atividade das elites, uma atividade de uma minoria, né? E a ideia de organizações, não havia partidos políticos de massas, não havia nenhum tipo de movimento anteriormente com essa característica de buscar incorporar o máximo possível de participantes, né? O segundo elemento que o Thompson identifica como característica dessa organização, Sociedade Londrina de Correspondência, que para ele se tornaria depois característico das organizações operárias clássicas, de uma forma geral, é o pagamento de uma taxa pelos participantes, uma pequena contribuição regular, para que essas organizações tivessem autonomia financeira, não dependessem de doações de grandes interesses econômicos, né? Portanto, a participação fosse ativa também no sentido da sustentação, né, da autossustentação dessas organizações. O terceiro elemento é a atenção dada aos procedimentos, o cuidado com as regras, com as questões de ordem, com a ordem das inscrições, com o tempo dado a cada orador no debate, né, para garantir condições igualitárias de participação, evitar que alguém monopolizasse, né, muito o poder dentro da organização, o que também é a característica do próximo ponto, que é a eleição rotativa dos presidentes da mesa, né? Então, não havia um diretor, um presidente que coordenasse todas as reuniões. A cada reunião, a primeira discussão é quem iria coordenar, quem iria organizar a mesa, né? E, por fim, a combinação na pauta dos debates de questões imediatas, né? Das condições de vida, da fome, da carestia, né? Da, da necessidade de tomar alguma atitude contra uma perseguição política, ou uma prisão política que algum dissidente político estivesse sofrendo, né? Combinar isso com a discussão de questões de médio e longo prazo, necessidade de reformas políticas, de reformas constitucionais, né? A influência nos processos eleitorais, etc. Né? Então, essa combinação do imediato com o de médio e longo prazo, por Thompson também, né? Então, esses 5 elementos aqui seriam sínteses de características das organizações operárias que já podem ser identificados na Sociedade Londrina de Correspondência, embora o seu perfil social não fosse exatamente ainda o de uma organização operária, fosse mais semelhante talvez àquele que nós comentamos em relação aos sans-culottes da Revolução Francesa. Então, aqui uma imagem, né, de uma reunião da Sociedade Londrina de Correspondência numa taverna britânica. Mas essas ideias e práticas políticas inovadoras, elas não chegam na Inglaterra diante de um vácuo, digamos assim, né? As classes populares, os trabalhadores, né, que são os sujeitos políticos que justamente essa nova proposta democrática de política busca organizar e mobilizar, eles tinham um universo, né, cultural e algumas tradições, inclusive de prática política, né, já constituídos há muito tempo, que vinham passando por reformulações ao longo do século XVIII, que o Thompson vai analisar, né,
numa espécie de caleidoscópio que ele vai montando para tentar entender como que esses diversos elementos se combinam posteriormente na formação de uma consciência de classe, né? O primeiro elemento é a religião. Então, ele vai destacar duas dimensões das experiências religiosas entre os pobres britânicos, né, nesse período da Revolução Industrial. A primeira é a tradição da dissidência, né? Essa característica de a Inglaterra tinha rompido, né, com a Igreja católica já no período, né, do século XVI, formado a Igreja Anglicana ligada ao Estado, mas a própria ideia de que a coroa pôde romper com, a, com o Vaticano, com Roma, né, abriu o precedente para que, diante de divergências na análise da Bíblia, ou na definição dos códigos de conduta a serem seguidos, né, na prática da religião, vários outros grupos fossem criando novas igrejas, né, novas igrejas dissidentes, igrejas ou seitas religiosas, ou grupos religiosos, né, nos séculos XVII, por exemplo, no processo revolucionário britânico. Christopher Hill analisou como esse foi um fator decisivo para entender o próprio processo de mobilização política revolucionário, né, a atuação desses diferentes grupos religiosos, né, e isso continua ocorrendo ao longo do século XVIII, sendo o Thompson vai analisar duas vertentes que têm muita influência em relação a isso. Uma por conta de um livro, que é O Progresso do Peregrino, um livro escrito pelo John Bunyan, que é um pastor batista, mas que é lido por milhões de pessoas, quer dizer, é lido por circula, né? Ou lido diretamente, ou as pessoas ouviam a leitura, né? Porque ele também chama atenção para isso, o alcance dos textos, né, literários é muito maior do que o número de pessoas alfabetizadas, né? Então, a prática de ler trechos do Progresso do Peregrino em grupos, né, religiosos faz com que as alegorias, a forma de que o Bunyan escreve sobre a vida terrestre como uma travessia, né, de um caminho percorrido pelo fiel, né, como um peregrino, para tentar chegar à salvação, tendo que se defrontar com provações e tentações, né? As provações, os sofrimentos, as perdas, né? As doenças, a exploração, né? E as tentações, né? Que nós vamos até tratar um pouco mais para frente, expressas nos pecados, né? Carnais no risco de um estilo de vida desregrado que pode levar à perdição, né? E a ideia é que, seguindo o próprio coração, né, o fiel tem que ter a capacidade de encontrar os verdadeiros valores cristãos e chegar à salvação. A combinação, né, da leitura desse tipo de obra alegórica com o debate, a reflexão sobre as experiências vividas nesse processo de transformação social trazido pela Revolução Industrial são muito ricas, né? E na visão do Thompson, são um dos elementos que estão presentes, né, no processo de formação da própria consciência política da classe operária do período, né? Outra vertente, então, o metodismo também, né, é o principal fenômeno religioso, o grande sucesso, digamos assim, em termos de criação de uma nova igreja, uma nova tradição religiosa do período, é a criação da Igreja Metodista pelo John Wesley, que acaba tendo uma influência na própria experiência, a formação de lideranças e militantes operários, indiretamente, pela ênfase que tem na disciplina, né, e no autocontrole, pelo estímulo à escolarização, pela implantação de escolas de domingo, então a ampliação da alfabetização, voltada inicialmente para a leitura da própria Bíblia, mas que vai também abrindo uma possibilidade, quer dizer, como no início essa expansão é feita de uma maneira bastante autônoma, as interpretações sobre as passagens da Bíblia e as conclusões políticas tiradas, né, do texto bíblico, elas muitas vezes se tornam bastante revolucionárias, bastante radicais, né?
E, diante disso, a cúpula da Igreja Metodista, que já passa a ser uma instituição forte, poderosa no período, ela tenta retomar as rédeas e fazer uma centralização, né, tornando a instituição extremamente conservadora, inclusive defendendo o trabalho infantil, eh, defendendo a visão dos industriais contra a legislação trabalhista, etc., contra a reforma política, né? Então, a cúpula da igreja torna-se cada vez mais reacionária e conservadora, mas muitas vezes nas bases, né, esses aprendizados relativos à alfabetização, disciplina, organização, oratória, né, vão se tornar aprendizados importantes para a formação de militantes que passam, né, e que muitas vezes, inclusive, alguns vão formar novas dissidências, né? Existe, por exemplo, os metodistas primitivos e vários outros grupos que vão se desprender da Igreja Metodista oficial também no período que o Roswell analisa um pouco nessa primeira parte da formação da Constituição inglesa e depois em mais detalhe na segunda parte, né? Uma outra vertente religiosa muito importante desse período também é a vertente milenarista, né? Que nós também conhecemos em outros momentos da história no Brasil, em Canudos, no Contestado, na Revolta dos Mucas, no Rio Grande do Sul, né? O milenarismo está muito associado à figura de profetas, né, de lideranças religiosas que expressam, né, para os seus seguidores a ideia de que o fim do mundo está próximo e que é necessário abandonar as atividades comuns, né, cotidianas, o modo de vida tradicional e se dedicar intensamente à prática religiosa buscando a salvação, porque está chegando o momento em que os puros vão ser separados dos impuros, os escolhidos vão ser separados dos não escolhidos e então é necessário se preservar para esse momento se preparar, né, para esse momento da chegada do milênio, né, da volta de Cristo né, e do estabelecimento do reino de Deus sobre a Terra. Né? Quer dizer, essa ideia geral, sintetizada, que evidentemente tem interpretações muito diferentes em cada caso, em cada fenômeno, né? Mas ela teve presente na Inglaterra da Revolução Industrial, por exemplo, o maior movimento desse tipo foi o liderado pela profetisa Joanna Southcott, né? Que chegou a ser, na descrição do Thompson, então, muito forte, muito grande, e que envolveu também muitas lideranças locais que depois tiveram papéis importantes nas lutas operárias do período. Então, o Thompson usa um pouco isso para mostrar como, quer dizer, existe uma certa dimensão utópica, né, nesses movimentos milenaristas que parte das lideranças e militantes operários vão também trazer, né, para o seu aprendizado, para a sua experiência de formação política, e ele acha importante valorizar esses casos para não reduzir retrospectivamente a história operária ao progresso da razão, ou seja, achar que é apenas uma sucessão de ideias políticas claramente formuladas, racionais, sem emoção, sem utopia, né, que teriam construído o movimento operário. Né? Essa visão mais depurada, racionalista, ele diz que é o tipo de história do movimento operário que, ao longo do século XIX, os reformadores utilitaristas de classe média, né, e já no século XX, a Sociedade Fabiana, que é uma corrente também muito de classe média do movimento socialista britânico, eles contam a história do movimento operário selecionando apenas as lideranças e os processos que se enquadram nessa evolução de uma sucessão de ideias racionais e práticas políticas, né, compatíveis, né, e descartam todos esses elementos caracterizados aí pela emoção, pela fé, pela utopia, né, que o Thompson considera que são fundamentais para entender como que, de fato, o processo de formação da classe foi vivenciado pelos trabalhadores no período. Né? Mas se de um lado existe toda essa tradição religiosa, né, de outro lado existe uma cultura popular desregrada, uma cultura popular voltada para os prazeres mundanos, para o universo
das tavernas, das feiras, dos circos, das brigas de galo, de cachorro, para muitas formas de expressão da cultura urbana de ruas, né, ou dos ciclos das atividades ligadas aos ciclos da agricultura relativos à cultura pagã tradicional da Europa, que o próprio processo de cristianização não chegou a extinguir completamente, né? Então, essa cultura popular, que do ponto de vista dos pregadores religiosos era o que constituía as fortalezas de Satanás, né? Os ambientes em que os valores e a disciplina pregado pela religião muitas vezes eram deixados de lado pelo envolvimento, né, das pessoas nessas práticas culturais tradicionais. A gente pode imaginar que no nosso contexto do Rio, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, se de um lado a gente tem, né, também a difusão do neopentecostalismo, muito derivado do John Wesley e do metodismo, que a gente já comentou anteriormente, ele convive, né, com um ambiente de samba, de funk, de carnaval, né, de formas de lazer, de diversão, muito ligadas também à brincadeira, ao consumo de bebidas, à sexualidade, etc. E tal, que são as tentações, né, diante das quais e que podem ser formas de prazer, né, muito importantes, fundamentais para a vida humana, mas ao mesmo tempo podem trazer riscos, né? Os riscos, por exemplo, do alcoolismo, né? O risco do isolamento da estrutura familiar, o risco, né, da exploração sexual, vários outros riscos aos quais os segmentos mais vulneráveis da população sempre estão expostos, né? E frente aos quais, né, as religiões tentam oferecer normalmente um caminho ou de prevenção ou de recuperação, né? Não é à toa que é muito associado, né, a esse tipo de prática religiosa pentecostal, por exemplo, a ideia da conversão passando por uma confissão de pecados passados, ou, né, que é associado justamente à presença do demônio. Por isso, as fortalezas de Satanás, citadas aqui pelo Thompson, né? Então, essa tensão entre as fortalezas de Satanás e o universo religioso por Thompson, é constitutiva também da experiência operária, né? E essa licenciosidade, esse caráter mais explosivo, mais desregrado, né, dos setores populares, ele se expressava na política também, especialmente por meio dos motins, né, motins urbanos, que tanto eram mobilizados por conservadores, né, em defesa da igreja e do rei, contra os reformadores, contra os jacobinos, por exemplo, quanto depois passam a ganhar uma dinâmica mais autônoma, especialmente aqueles associados ao que o Thompson chama de economia moral da multidão, que expressam uma visão de defesa de práticas tradicionais, de, por exemplo, garantir o acesso aos cereais e ao pão antes da comercialização dos cereais para o exterior, né? São ideias que vão contra a nova economia política defendida pelo Adam Smith, pelos utilitaristas britânicos, né? Mas pelas quais a população muitas vezes se mobiliza e luta. O Thompson escreveu um artigo famoso, inclusive, chamado a Economia Moral da Multidão Britânica no século XVIII, que é onde ele aprofunda essas ideias. E ele já menciona isso aqui no processo de formação da classe operária, né? Então, os motins podem ser tanto conservadores inicialmente, mas podem ser também uma forma de desenvolvimento de uma autoconsciência coletiva de participação política, muito vivenciado a esse espaço, né, da rua, da praça, da presença no meio urbano, né? Uma outra forma como a cultura popular afeta ou se envolve, né, com as questões políticas também são as visões populares sobre lei e justiça, né? Então, nós vimos lá a guilhotina francesa, o povo reunido para ver as execuções, né? Isso não foi criado pela Revolução Francesa, isso já na Inglaterra, por exemplo, Tyburn, que era o centro de execução tradicional em Londres, né, dos prisioneiros condenados à morte, né, sempre reunia também grandes multidões, mas essas multidões começam
o Thompson chama a atenção que elas começam a se tornar cada vez mais críticas em relação à justiça oficial. Muitas vezes, esses prisioneiros condenados passam a ser vistos como pessoas que estão sendo injustiçadas e condenadas, né, indevidamente, ou que estão recebendo uma pena excessivamente rigorosa, para além do crime cometido, né? E isso pode ser verificado por fontes que foram preservadas, fontes históricas que foram preservadas, como pequenos panfletos ou livretos de cordel, né, que eram impressos na época, contando a história do crime, da condenação, muitas vezes sob um ponto de vista favorável ao criminoso que estava sendo executado, né? Além disso, também havia uma outra visão crítica em relação ao sistema oficial de política e de justiça, que era a ideia amplamente difundida nos setores populares britânicos de que o inglês, por conta da Magna Carta de 1215, das tradições políticas específicas da Grã-Bretanha, seria um povo que nasceu livre, né, que nasce livre, ao contrário do que acontece no continente europeu, onde as monarquias absolutas ainda reinavam, né? Então, toda vez que ocorria algum tipo de arbítrio, né, de uma demonstração de um abuso do poder por parte das autoridades, a explicação na cultura popular é de que aquilo derivava do jugo normando, ou seja, do período em que franceses vindos da região da Normandia invadiram a Inglaterra e ficaram no poder por cerca de 400 anos, né? Então, as distorções existentes na prática, as injustiças percebidas eram atribuídas a esses resquícios, né, de uma ocupação estrangeira, porque o que seria considerado plenamente britânico, né, nacional, patriótico, seria a prática, o respeito aos direitos, né, da liberdade britânica tradicional, né? Bem, essa combinação entre elementos da cultura popular e, e as novas ideias e práticas políticas jacobinas, eles ganham o caráter de uma onda inicial de movimentos, né, bastante fortes entre no comecinho da década de 1790, a principal liderança, a principal referência como o grande propagandista dessas ideias, que dialoga com essa cultura popular, inclusive com esse ideário religioso, para difundir as ideias políticas da Revolução Francesa na Inglaterra, de fato nem é um jacobino, né? É o Tom Paine, que foi um revolucionário que atuou, né, no movimento de independência dos Estados Unidos, atuou também na Revolução Francesa, mais ligado até aos girondinos, né? Mas que no contexto britânico, né, ele acaba se empenhando como um crítico muito radical, um grande defensor da Revolução Francesa, mesmo que ele discorde dos rumos que ela toma no período jacobino. Ele defende a Revolução em si, a sua legitimidade, a sua importância, especialmente rebatendo a crítica à Revolução Política, a Revolução Francesa, escrita pelo Edmund Burke, que é o pai do pensamento político conservador contemporâneo, né, que escreve obras de crítica muito dura contra o processo revolucionário francês, né? E o Thompson chama a atenção por fato de que, nesse processo de defesa da Revolução Francesa, o Paine acaba provocando um deslocamento no campo de argumentação que passa a ser muito importante para as novas correntes do radicalismo britânico que vão se formar no começo do século XIX, né? Porque todo o debate dos conservadores até então, dos reformadores políticos britânicos até então, tinha sido no sentido de que o governo, a autoridade monarca os próprios primeiros ministros, né, não estavam respeitando a Constituição britânica do final do século XIX. Né? Tudo se remetia ao constitucionalismo. Né? E o Paine começa a enfatizar a ideia de que acima da Constituição estão os direitos naturais, né? Que os direitos do homem, como havia sido declarado no próprio processo da Revolução Francesa, eles são a fonte do direito, né? E não aquilo que já foi formalizado como princípio constitucional. Né? E essa ideia do direito natural, ela abre uma possibilidade para ampliar
as reivindicações no campo da reforma política, no campo dos direitos sociais, no campo da crítica à política econômica, de uma maneira muito mais profunda do que aquilo que era delimitado anteriormente pelo respeito ao que estava estabelecido na Constituição do século XVII. Né? E, bom, após um sucesso inicial dessa agitação jacobina na Inglaterra, no início da década de 1790, ocorre, ela passa a ser fortemente reprimida e fica isolada, especialmente depois que a Inglaterra entra em guerra com a França em 1792, como nós já mencionamos, né? E com isso, essa simpatia popular, né, inicial que havia se criado em relação a essas ideias jacobinas, ela é substituída por um patriotismo conservador, já que a rivalidade contra os franceses era uma rivalidade centenária, tradicional na Inglaterra, e num contexto de guerra, né, a defesa de ideias e princípios franceses, sendo eles revolucionários ou não, passa a ser visto como uma atitude de traição ao interesse nacional, né? Mas, como nós vamos ver posteriormente, e a visão do Thompson sobre esse momento aqui é que esse movimento plantou a árvore da liberdade, ou seja, ele colocou, né, semeou, né, as, as mudas, né, plantou as mudas do que viriam a ser os grandes princípios e estruturas organizativas que caracterizam o movimento operário inglês nas décadas seguintes e que, na visão do Thompson, atinge a sua maturidade no contexto da reforma política de 1832, que a gente vai analisar numa das próximas aulas. Então, ficamos por aqui.